Nós estamos aqui com a escritora e cronista Paloma Jorge Amado, que está sendo aqui homenageada dentro do centenário de Jorge Amado, aqui na Unigran Rio. Eu faço logo uma pergunta para você. Qual o livro mais importante do Jorge Amado, na sua opinião, e por quê? Importante é uma coisa difícil de dizer, porque a importância vai variar de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Posso te contar uma coisa concreta, que o livro mais vendido é o Capitães da Areia. Eu acredito que pela temática dele, e eu acho que é um livro muito importante, porque é um livro que iniciou muita gente na leitura, isto é um livro que se lê na adolescência e ele é tão profundo e ele fala tão diretamente às crianças que os meninos que leem, em geral, prosseguem na leitura. E isso eu acho uma coisa importante. Se, por exemplo, o ano passado, passado e retrasado, ele foi adotado em todas as escolas públicas de São Paulo, por exemplo. É engraçado isso, sempre em vestibular são livros que estão presentes, mas eu te conto que uma vez uma amiga brasileira que mora em Paris, casada com um francês, me contou que o filho adolescente, e que na França você faz mais de uma língua estrangeira, então esse menino, que é um francês, mas ele fazia português como língua estrangeira porque a mãe não queria que ele perdesse contato com o português. E naquele ano ele teve como leitura obrigatória para o curso de português Capitães da Areia, para o curso de francês Capitães da Areia, em francês. E isso é uma coisa muito significativa, porque nas escolas públicas francesas, no curso de francês, um autor brasileiro. Tá ótimo. A literatura do Jorge Amado atravessou períodos de plena ditadura e do contexto social durante décadas. Quais as obras dele que mais ajudaram a transformar a nossa sociedade? Eu diria que todas, porque se ele teve períodos no iniciais, de uma literatura dita mais engajada, com um toque político mais explícito, até muita gente diz que panfletário, eu não diria assim. Por exemplo, o livro Subterrâneos da Liberdade, que é um livro absolutamente político, só trata de política, mas ele trata de amor, de muitas coisas. Eu acho que toda a literatura dele é uma literatura para transformação. Como a Georgina disse hoje, se escreve para transformar o mundo. Se eu puder contar uma historinha muito rápida aqui, você vai entender que tem muitas faces isso. Uma vez o cineasta polonês Roman Polanski esteve no Brasil, isso nos anos 70, para um festival de cinema, e ele pediu para ir à Bahia ver meu pai. Papai não o conhecia os seus filmes. E ele foi e passou um dia na minha casa, na Bahia. E disse o seguinte para o papai, que ele estava indo lá em nome da juventude, ou da geração dele na Polônia, que papai, por ser um escritor comunista, ele era possível de ser lido na Polônia, num momento em que a literatura era muito, muito restrita, e era uma literatura que falava sobretudo de política, e que, sendo um escritor permitiu à geração dele um contato direto com a alegria, com a festa, com o amor, com N coisas que eles ansiavam por ter acesso e que não tinham. Como escritora, conte-nos um pouco sobre os seus trabalhos e o gosto pela culinária baiana. O gosto é pela culinária em geral. A baiana em particular, eu fiz um livro em função do trabalho que eu fiz sobre a obra do meu pai, e um escritor baiano com personagens baianos. Seus personagens, o que comiam mais
era realmente comida baiana. Daí um livro de comida baiana, mas eu fiz um livro sobre frutas também. Mas meu gosto pela arte culinária é um gosto de quem não só é boa cozinheira, como quem é muito gulosa, vê-se, né? E, no mais, eu escrevo porque, para mim, escrever faz parte da minha vida. Se eu não escrever, eu escrevo todos os dias. E não importa se eu publico ou não publico, para mim o importante é escrever e ter esse meio de comunicação até comigo mesma. Porque quando você escreve, você passa a entender muito mais a sua vida. Outra pergunta aqui agora é sobre Gabriela, né? Gabriela já foi feita para cinema, em 2 versões, para novela e agora no remake que acontece já em julho. Eu queria saber sua opinião sobre essa releitura. A novela já é a 3ª Gabriela que vão fazer na televisão. Teve uma antes da TV Globo, que foi muito interessante também, com grandes atores, com Grande Otelo, por exemplo. Eu acho uma boa coisa, eu acho que essa que vai começar agora, eu não conheço, ainda não vi, vamos ver todos juntos. Mas eu acho uma coisa formidável para o livro, porque remete ao livro e ela não tem que ser o livro, porque cada arte é uma arte diferente. Você não quer que um filme seja um livro, porque a cabeça de um cineasta e o pensamento e a arte dele é outra. Mesma coisa com a televisão. Televisão mais ainda, que a televisão vive limitada por marketings e ibopes e outras coisas desse tipo. Mas com certeza eu tenho estou muito animada, achando que vai ser mais um belo trabalho. Dos projetos sociais que estão em atividade em Salvador. São projetos do meu pai, tem muitos, a Bahia, e agora eu convivi muito com todos os projetos que têm a ver com criança e com menino de rua, porque minha filha Cecília, ao escolher o elenco para o filme dela, o Capitães da Areia, ela teve com 25 organizações não governamentais que trabalham com menino de rua, Bagunçaço, Projeto Axé, o Lodum, o Ilê, todos têm, cada um dentro de uma área, projetos muito interessantes, e realmente isso tem feito com que os baianos, eu acho que estejam na frente dos outros na integração da criança que tem mais dificuldade. Como diria o Pedro Bala, quando diz, leva fulano que está doente para a casa da mãe dele, ele disse, e vocês têm casa, têm mãe? Ele disse, está pensando que a gente é filho de chocadeira? Não é? Essas crianças todas têm casa, têm coisa, mas têm imensas dificuldades. E eu diria, o projeto do meu coração, que é o Projeto Axé, feito pelo Cesare Della Rocca, há 18 anos, que já tirou das ruas da Bahia quase 20 mil crianças, dando oportunidade delas se desenvolverem e virem a ser respeitados como gente que são. Obrigado, só queria que você dissesse um pouco sobre a importância que você viu aqui da Unigran Rio organizar um evento em homenagem a seu pai. Nossa, é uma coisa muito linda, porque aqui nós estamos no centro de ensino e de formação dos jovens, e papai está fazendo 100 anos. 100 anos em que a gente está aqui contando para os jovens, olha, tem um senhor de 100 anos que escreveu a beça, que vocês devem ler, porque isso vai ser bom para a vida de vocês. Essa é uma grande chance para a gente que busca a preservação da obra de Jorge Amado, de encontrar um solo fértil para que isso aconteça. Só tenho que agradecer ao Unigran Rio. Ok, obrigado.